Eu quero repartir com você, então, os princípios muito básicos de hermenêutica. Hermenêutica é alguns chamam de arte, outros chamam de ciência, da interpretação bíblica, né? Se bem que não existe somente hermenêutica bíblica. Quem faz direito também estuda hermenêutica e usa os princípios da hermenêutica para interpretar as leis. Então, há muito que se usar na hermenêutica, não apenas no estudo da palavra de Deus. Mas, no nosso contexto, nós sempre chamamos hermenêutica bíblica e suprimimos o bíblica, porque dentro do nosso contexto é sempre a Bíblia que a gente está querendo aprender mesmo. Então, os princípios básicos. Se você é líder, é pastor, já aprendeu essas coisas, tenha paciência e misericórdia conosco, né? E paciência e misericórdia para com o restante dos irmãos, porque você vai ouvir coisas que você já sabe, mas você ora pela gente aí, ora pelos que não sabem ainda. Primeiro princípio de hermenêutica, talvez o mais importante, simples, mas o mais importante, que é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A dificuldade é que as correntes, quando se dão ao estudo da palavra de Deus, elas não obedecem esses princípios muito simples da palavra e da interpretação, de toda energia que se gasta na interpretação, e de repente acaba inserindo pensamentos, inserindo conceitos naquilo que já está escrito e revelado. Então, ao invés de gastar energia para se debruçar sobre o texto, para analisar os contextos, para conferir aquilo que você acha que está entendendo na palavra de Deus, apenas se insere um pensamento, acha que a Bíblia está dizendo tal coisa, e de repente começa a se construir uma ideologia, uma filosofia, uma doutrina, em cima de algo que parece verdade, mas não é. A grande dificuldade é aquilo que é semelhante à verdade, né? Nós não temos problemas com aquilo que é absurdamente contrário àquilo que cremos. A nossa dificuldade é nas semelhanças, naquilo que parece verdade. O texto parece estar dizendo algo, mas, na verdade, não está dizendo exatamente aquilo. Então, como é que você vai trabalhar com essas coisas? Você, quando acha que a Bíblia está dizendo algo num certo texto, você precisa conferir se isso que você está entendendo como verdade, a Bíblia diz em outros textos. A Bíblia sempre compartilha suas verdades em muitos outros textos e muitas outras experiências com outros homens da palavra de Deus. Deus não vai complicar a situação. Tem coisas que Deus não deixou muito claro. Você com certeza tem muitas perguntas que gostaria de respostas, como nós também, mas Deus não fez questão de deixar claro na sua palavra, mesmo porque a Bíblia não é um livro de história, não é um livro da história da humanidade, é um livro que conta para nós o que Deus está fazendo para resgatar o homem, a história da redenção, aí sim, e que Ele compartilha o seu coração com o homem, e que Ele reparte de si com o homem. É a história das alianças que Ele fez com o homem, com Noé, com Adão, com Noé, com Abrão, e passa a se chamar Abraão. Alianças que Ele fez com seus filhos, Isaque, Jacó, depois com Moisés, com Davi, até o nascimento de Jesus, quando nós celebramos a ceia do Senhor, que é uma celebração de aliança, em que nós comemos o pão, que representa, simboliza o corpo de Cristo, e bebemos o cálice, que simboliza o sangue de Jesus. Então é uma celebração de aliança, uma aliança que nós temos em Cristo Jesus, que nos reconciliou com o Papai. Então, a Bíblia é uma história dessas alianças, e o que Deus fez para nos ter de volta. E Deus investiu pesado para nos ter de volta. Então, você vê a Bíblia não como um livro de história necessariamente. Até porque a disposição dos livros não estão organizados em ordem cronológica. Não está na ordem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué e assim todos os demais livros.
depois Salmos, os profetas maiores e menores, não estão em ordem cronológica. Nem os evangelhos estão em ordem cronológica. Então não houve essa preocupação, né? A gente vai dar uma olhadinha aqui nas divisões, e você vai, se você já não sabe, você vai entender um pouco. Então, essa tentativa da hermenêutica de deixar que a Bíblia fale por si, e não fazermos inferências, colocarmos significados lá. Respeite o texto fala. Lembra no exercício que fizemos ontem, em que nós fizemos observações no texto de Lucas capítulo 7, e fizemos perguntas nas dinâmicas, nos grupos e tal? O texto tem algo para falar, deixa o texto falar. Gaste tempo observando, sem pressa para interpretar. Leia uma vez, leia 2 vezes, 3 vezes. Gaste tempo. O texto fala. Deus fala. Não bastasse, o Espírito Santo inspirou aquela palavra e ele habita em nós. Ele vai dar compreensão a você daquilo que é necessário. A leitura da palavra de Deus é uma delícia, porque é uma dinâmica espiritual também. O Espírito Santo vai falar com você. Então, respeite o texto. Aí, lentidão, para não dizer que o texto diz o que não diz. Respeite o texto. Segunda coisa, ou terceira, no estudo da palavra de Deus, sempre respeite o contexto. Lembra a história do pregador que usa o texto por pretexto e nunca mais volta ao texto? Tem muito pregador que é assim, usa o texto por pretexto, depois se perde e não consegue nunca mais se achar. E no final, né, ora para ver se Deus conserta. É uma benção. Mas quem de nós já não fez isso, né? Tentando aprender, né, pastor Renato? Você não, mas eu já fiz muitas vezes. Mas na tentativa de acertar, a gente às vezes escorrega. Temos que respeitar o contexto. Cada texto está inserido num contexto que diz respeito ao texto. Uma frase, um versículo, ele está dentro de um parágrafo na Bíblia. Se você tira ele de lá, o risco de você errar é bastante grande. Então você não pode tirar. Uma ideia de você estudar a Bíblia é de você procurar versões diferentes em que mostrem para você quais são os parágrafos. Às vezes um versículo está dentro de um parágrafo e você não consegue observar. A Revista Atualizada, por exemplo, quem tem a versão Revista Atualizada, geralmente identifica a mudança de parágrafos com uma letrinha em negrito, no começo do versículo. Isso é importante. Por que essa letra está em negrito? A maioria nem sabe. Mas, quando está em negrito, se você tem a revista atualizada, dá uma olhada aí, abre em qualquer texto, vê se você acha isso. Qualquer texto, abre a Bíblia em qualquer lugar, vê se você vê. Então, a linguagem de hoje, por exemplo, ela já organiza o texto em formato de parágrafo mesmo, né? Então, dá um travessão, um espaço, e começa o texto todo, e ele coloca a numeração com as diferença dos versículos no meio do texto. Então, você consegue entender o parágrafo. Você tem que respeitar o parágrafo, senão você não vai entender onde aquele texto está inserido. Há uma história que está sendo contada, né? É aquele negócio de você abrir a Bíblia em qualquer lugar e tentar pregar em cima daquilo, né? Então, é a história, vamos abrir. Não há nada de errado em você abrir a Bíblia querendo ouvir Deus. Quem abriu a versão Revista Atualizada, percebeu isso? Dá para ver, não é? Nem todos têm, mas talvez você, na sua, tenha também. Além da Revista Atualizada, corrigida, pode ter isso também. Então, é o pregador que abre o texto e fala assim, eu quero ver o que Deus vai falar comigo. Então, abre o texto exatamente onde fala de Judas. Judas foi e enforcou-se, né? Aí ele falou, eu quero que Deus fale comigo. Aí ele abre a Bíblia em outro lugar e fala assim, vai tu e faz o mesmo, né? É difícil. Você
se não respeitar o contexto, um abraço, né? Assina teu testamento, porque então você precisa respeitar. E o parágrafo que você está percebendo que o texto que você está lendo ele está dentro de um contexto maior, um contexto remoto. E se você vai estudar sobre os evangelhos, por exemplo, você vai no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, onde é a sessão do Sermão do Monte, né? Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Você vai ver muitos parágrafos separados, mas todos eles estão dentro de um contexto maior. Qual é o contexto maior? O Sermão do Monte. Certo? É o Sermão do Monte. E especialmente no livro de Mateus, ele organizou o Sermão do Monte de uma maneira linda. Mais do que Lucas, por exemplo, Mateus era cobrador de impostos, certo? Certo? Amém? Vocês estão aí comigo? Isso quer dizer que, no mínimo, ele era um cara muito organizado, certo? No mínimo. Ele era um cara muito organizado. Era administrador de finanças, né? E ele organizou o seu evangelho, é claro, inspirado pelo Espírito Santo, de uma maneira poética, de uma maneira muito linda. E você observa o que ele fez com o Sermão do Monte. Dentro do Sermão do Monte talvez a mensagem mais linda, mais completa que a gente tem na Bíblia, levando em conta também que ele não fez a mensagem começando no capítulo 5 e terminando no capítulo 7, né, de uma vez só, num lugar só. Provavelmente é um compêndio de registros que nós temos das mensagens de Jesus, que Mateus, orientado pelo Espírito Santo, ajuntou e colocou ali. Mas há um propósito, Deus, o Espírito Santo está ensinando coisas para nós, ali dentro das bem-aventuranças, no começo do capítulo 5, e desenvolvendo como Jesus lida com a lei, dentro do capítulo 5 ainda, como ele lida com a oração, a dinâmica dos relacionamentos, no capítulo 6, como ele lida com ainda a dinâmica de relacionamento, e alguns milagres no capítulo 7, e ele finalizando, passando uma sessão, entrando no capítulo 8 de Mateus, ele começa uma sessão nova, que é no capítulo 8 e capítulo 9. A sessão do capítulo 8 e 9 de Mateus, por exemplo, ele lida de maneira linda, organizando registros de milagres com uma pausa. Abre a tua Bíblia aí. Vocês estão olhando muito para mim, então está ficando sem graça, né? Porque deixa eu... Olha que coisa linda. Capítulo 8 de Mateus. Ele começa no verso 1, falando da cura de um leproso. Olha como ele organiza isso. Da cura de um leproso. Dos versos de 1 a 4. Depois, a partir do verso 5, ele começa falando do centurião de Cafarnaum. Certo? E uma terceira parte está entre os versos 14 e 17, quando ele fala da cura da sogra de Pedro. 3 milagres de cura. Ok? Quando ele passa do terceiro milagre, ele cria um intervalo. E no final do capítulo 8, ele faz um texto falando sobre a renúncia própria. Não está falando de milagre, mas ele cria um intervalo e fala de renúncia. Aí, se você vai estudar o capítulo 8 de Mateus, e quer pregar em cima, ou estudar simplesmente, em cima da renúncia própria, vendo Jesus, uma multidão ao redor, deu ordem de partir para o outro lado do mar, e aproximando-se um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei, onde quer que fores. É uma narrativa diferente da narrativa, 3 narrativas anteriores, que fala sobre milagre. Mas ele faz esse intervalo, até o verso 22, e no verso 23 a 27, ele retoma o registro de milagres. Interessante. E ele fala do milagre, que Jesus acalma a tempestade, né?
aí já não é um milagre apenas sobre as enfermidades. Percebe uma mudança? Ele fala de curas. Nos primeiros 3 milagres, faz um intervalo, começa uma sessão nova, dentro do mesmo contexto, de milagres, no caso da tempestade. Depois, um endemoniado gadareno, assim que ele passa o mar, pisa na areia de Gadara, né? Então, acontece aquele lance todo com o endemoniado. É um milagre ainda, é uma manifestação de poder, mas é cura, só que é cura de um outro jeito. É cura de espírito, de endemoniamento. Os 3 primeiros fala de 3 tipos de milagres de cura física. Depois do intervalo, e de repente ele começa uma sessão nova, falando de curas do espírito, né? Interessante. O próprio texto do mar da Galileia, as palavras originais, aqui quando registram, contam a história da tempestade, eles usam as mesmas palavras que são usadas em outros textos para se referir à guerra espiritual. Parece que houve também algum lance espiritual, pelo menos o texto dá a entender isso. Houve uma guerra espiritual quando eles estavam passando pelo mar da Galileia, quando Jesus disse que passaríamos para o outro lado, né? Jesus convida os discípulos, passemos para o outro lado. Eu vi uma mensagem, Marcos Witt, uma vez a respeito disso, tremenda. Preguei um monte de vezes essa mensagem que ele pregou. É uma benção, né? A gente prega a mensagem boa que ouve dos outros, a gente prega também, porque ninguém é original, só Jesus é original. O Espírito Santo é original. Prega e ainda fala assim, ouvi do Marcos Witt, vou pregar ela. Então não tem problema nenhum de fazer assim, porque não ganha o mérito sozinho do negócio, não. Ele dá a origem do negócio. Aí, parece que houve uma guerra espiritual. Então, quando Jesus levanta de dormir, os discípulos chacoalham ele e tal, ele levanta, ele dá bronca em todo mundo. Ele dá bronca no vento, ele dá bronca no mar, ele dá bronca nos discípulos. Jesus parece que acordou de mau humor do barco. Então, mas é assim, é Jesus, né? Então, não pode falar nada porque ele sabe o que está fazendo. E parece que há um lance do mundo espiritual também. A autoridade de Jesus sobre os demônios, isso já ficou claro desde o deserto, depois do batismo, né? Os demônios já tremiam de medo. Então, havia todo todo um contexto aqui de relacionamento da autoridade de Jesus com os poderes espirituais. Aí no milagre que segue é a mesma coisa, do endemoniado de Gadara. Interessante que quando ele chega na praia, ele não fala nada, ele só pisa na areia, segundo o registro de Mateus. Ele não dá uma palavra. Aí acontece aquela manifestação, o demônio se manifesta, ele sai correndo na direção de Jesus e tal. Jesus não fala nada, segundo Mateus. Nos outros evangelhos fala, é um registro que foi escrito, né, foi registrado, esse evento, por outros evangelistas. Aí, não fala nada, e ele vem e pede permissão ao Senhor, Jesus, para ir para os porcos e tal. E parece que a única coisa que Jesus fala, vai, né? Aí se precipita aquele negócio. Então, é uma sessão de milagres que fala da autoridade de Jesus. E o terceiro, o paralítico de Cafarnaum, aí volta para a enfermidade, né? Não há problema nenhum nisso. Aí o terceiro milagre. Depois do terceiro milagre, que está entre os versos 1 e 7 do capítulo 9, ele começa um novo intervalo, a chamada de Mateus. Ele para de falar dos milagres. E na chamada de Mateus ele fala do 9 ao 13, e depois ele fala de novo, mais 3 registros, 3 eventos de milagres, onde ele vai manifestar seu poder, a sua autoridade e tudo mais. E ele começa a falar, obrigado, do capítulo 9, verso 14 até o 17. Depois, a filha de Jairo, uma narrativa tremenda aqui, do verso 18 até 26. E depois, a cura dos 2 cegos, de 27 a 31. Perdão. A questão do jejum, ele é um intervalo novo, né? Depois começa a terceira sessão de milagres, de 18 a 26. Depois a segunda, de 27 a 31. E o terceiro, a cura de um mudo endemoniado, de 32 até 34. E ele finaliza a sessão de capítulo 8 e 9 de Mateus com mais um intervalo, quando ele dá uma fechada aqui falando da seara e dos ceifeiros, nos versos de 35 a 38.
E ele, quando começa o capítulo 10 de Mateus, ele começa uma sessão nova. Tá, não tem nada aí, tá? Eu não escrevi isso aí. Ele começa uma sessão nova. É quando parece que ele se vira para os discípulos e Mateus registra uma série de encontros, de palavras que ele aconselha os discípulos quanto à sua autoridade e tudo mais. Então você vai estudar um texto do livro de Mateus, do capítulo 6. Deve entender que esse parágrafo está inserido num contexto maior que é chamado Sermão do Monte. E você, como um bom estudante da palavra, deve ler todo o Sermão do Monte. Se quiser entender melhor o que ele fala sobre oração, no capítulo 6. Para entender melhor o que ele fala sobre oração, você deve ler todo o Sermão do Monte.